Bom, vou estar mostrando para vocês uma tomada de decisão que eu tive aqui no mercado norte-americano. Vou explicar essas linhas que eu faço, essas demarcações, o que que são essas linhas. Isso aqui é um outro segredo, é um outro segredo. Como é que funciona? O mercado norte-americano, ele não abre em gap igual o nosso mercado brasileiro, de segunda a sexta, né? Ele continua, o mercado ele não fecha. Ele só fecha de sexta para segunda. Então a gente consegue fazer essas operações aí sem estar no risco aí do gap. Por isso que eu entro nessa corretora, que é uma corretora Active Trade, para poder fazer essas operações. O mercado norte-americano é muito mais volátil que o mercado brasileiro. Como é que eu faço essa demarcação? Essa demarcação é baseada no controle dos big players. Você tem que sempre pensar que quem controla o mercado são os grandes players, são os caras que entram com volume no mercado. E a partir de que momento entra volume nesse mercado, um volume mais efetivo? A partir das 11h30 do horário brasileiro. Né? Às 11h30 até o fechamento aí do dia. É o horário que entra mais volume. Isso aqui é fácil, né? Fácil de enxergar aqui, ó. Tá vendo onde entra volume? Geralmente, ó, tá vendo aqui, ó? Geralmente é esse horário. O que que eu faço? Pego a partir das 11h30 até esse fechamento. Ele vai me retornar esse ponto de controle. Ele vai me retornar esse ponto de controle. Isso aqui é um ponto de controle desse momento onde entra a atuação dos big players. E esse aqui é um ponto de controle diário. Eu utilizo os dois, mas eu dou mais importância para esse aqui, que é onde realmente entrou os big players. Se eu voltar aqui para trás, você vai ver que esse mercado respeita muito bem essas zonas e quando quebra, quebra com força, né? Ó como ele quebrou aqui, ó. Quebrou essa zona que tá vindo lá de trás, respeitou, respeitou, depois ele cria uma outra aqui, ó, respeitou, aqui ele quebrou, depois veio testar, rejeitou, tá vendo como ele funciona muito bem? Isso é todos os dias, dá pra, quando ele vem para buscar essa linha, tem que ficar atento. Então minha tomada de decisão foi baseado, além vou já estar mostrando aqui o gráfico diário, né, que já estava mostrando para mim que o fluxo ainda continuava vendedor. Depois que ele aparece caindo aqui de força, era um caindo de força, eu vendi e tentei me manter aí pelo gráfico diário. Foi uma operação swing, né? Eu acabei saindo. Vou estar mostrando para vocês por que que eu saí ali. Tá vendo esse pivôzinho de baixo aqui, ó? Esse pivôzinho, geralmente a gente chama de zona de realização. Ele chega a 100% desse movimento, ou a 100, ele é uma zona, né? Uma zona de realização. De 100 a 130%. Ele tende, os vendedores que entraram aqui, eles tendem a realização de lucro aqui. Isso serve para alta também. Tá vendo que ele chegou nessa região e começa a rejeitar? Ele começou a rejeitar, tô fora do trade, já tô lucrando. E eu estava monitorando esse swing aqui, foi importantíssimo para mim entrar nessa venda, além de ele quebrar todos aqueles pontos de controle. Esse swing de baixo aqui, ó, esse swing de baixo, ponto de controle dele continua aqui em cima. Isso indica para mim que os vendedores ainda estão no domínio. Então, provavelmente, ele teria que fazer esse movimento aqui de realização para depois poder voltar lá para cima. Então foi esse trade que eu fiz. Mercado aí, todo mundo em pânico e eu só lucrando aí no mercado. Ontem eu realizei, né? Ontem eu entrei aqui no mercado brasileiro, mantendo a mesma estratégia, só que eu entrei aqui no fechamento, praticamente no fechamento e na abertura do dia eu saí aqui desse trade. Olha lá, mais de quase 3.000 pontos. Quase 3.000 pontos e aqui eu não tô nem falando de dinheiro, tô falando de pontos, tá? Olha lá, quase 1.600 pontos aí no mercado norte-americano. Então, deu um lucro bom,
lucro legal. O mercado está ensaiando uma retomada, mas voltando. Aqui também eu não posso vender nessa zona, que aqui é uma zona de realização dos vendedores. E também não posso comprar. Não posso fazer nada agora, porque o ponto de controle ainda está aqui em cima. O mercado ainda segue em tendência de baixo. Para esse mercado retomar, esse ponto de controle deveria vir aqui para baixo. Aí eu tento pegar num gráfico menor, num gráfico de 10 minutos, um padrão perfeito, né? Uma absorção seguida de um candle de força, aí eu compraria esse mercado. Mas por enquanto esse ponto de controle está aqui em cima, eu não faço nada. Ou aguardo ele subir até lá em cima, se o ponto de controle ele continuar aqui e ele respeitar esse ponto, aí eu vendo de novo. Mas por enquanto não tem nada para fazer, já tô no lucro. Bom, é isso que eu tinha para falar. Para quem quiser saber mais como é que funciona, aqui eu estou passando algumas informações, tem bastante segredos que ao longo dos 10 anos eu consegui colocar esses segredos na prática, né? Bom, quem quiser, eu estou dando mentoria, só entrar aí no e-mail.